Nós tínhamos começado o nosso estudo já algumas semanas atrás, mas por algumas situações tivemos que suspender, tivemos que ir lá na igreja, lá na congregação do Parque das Bandeiras, um domingo, no outro tivemos missionários aqui, então nós acabamos parando. Então vou reiniciar fazendo relembrando aqui o que nós já passamos para vocês, tá bom? Nós falamos que vamos estudar por algumas semanas aí acerca de temperamentos. Vamos falar sobre temperamentos transformados, tá? Mas nós vamos iniciar primeiramente orando a Deus, rogando a Deus que nos ajude, que nos auxilie, que nos ensine nesta manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui na manhã desse dia juntos, como igreja, para estudar a Tua Palavra, para extrair dela ensinos para a nossa vida, para sermos, ó Deus, transformados, todos nós, por mais que já tenhamos crescido no conhecimento, por mais mudanças que tenhamos experimentado em nossa vida contigo, certamente há muito ainda que aperfeiçoar, há muito ainda que melhorar, e o nosso objetivo é este, Pai, que sejamos trabalhados pelo Senhor e transformados para te servirmos melhor, para sermos cristãos melhores. Abençoa, portanto, ó Deus, a cada um de nós aqui, nesse momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos aqui, passei para vocês na semana passada, que o nosso estudo vai se basear em 3 livros. Os irmãos poderão, quem tem interesse, alguns podem ter esses livros, os 2 livros, melhor dizendo, 2 livros, do Tim LaHaye. Tim LaHaye foi um psicólogo cristão americano. Ele escreveu sobre temperamentos controlados pelo Espírito e escreveu também temperamentos transformados. Então nós vamos falar acerca de temperamentos, entender isso, o que a Bíblia também fala sobre isso. Então, o primeiro ponto que nós tratamos já naquele domingo é que temperamento é algo que nós nascemos com ele, é algo nato, já está em nós o temperamento. Quando nós vimos ao mundo, nós já trazemos em nós um temperamento, algo que é nato, que faz parte da nossa natureza. São muitos, por conta disso, muitas pessoas, né, vivem essa realidade e de alegar não conseguir controlar-se, às vezes nas suas ações, nas suas palavras, no seu modo de ser, porque aquilo parece que faz parte dele, e isso é o temperamento, tá? Não precisamos dizer aqui também que esse tipo de expressão, né, que eu não consigo controlar, eu sou assim, eu reajo assim, quando eu vejo alguma coisa, quando eu sinto alguma coisa, é assim que eu me manifesto. Obviamente precisamos colocar esse tipo de expressão dentro de limites, pois sendo racionalmente sadios, todos temos condições de dominar nossos impulsos. Ninguém é um descontrolado completamente se ele tem uma saúde mental, emocional normal, ele não é alguém que não consiga se controlar. Então, esses impulsos estão atrelados ao temperamento do indivíduo, que em maior ou menor intensidade vão exercer pressão na vida dele. Ele vai ser pressionado por ele próprio a agir assim, a falar assim, a ter tais expressões. Por quê? Porque isso faz parte de um temperamento que ele tem, que faz parte da natureza dele. E cada um tem um temperamento, cada um é diferente. Nós vemos um exemplo disso aqui na carta de Paulo aos Romanos, lemos também naquela semana, Romanos 7, versos 18 a 20, quando Paulo reconhece viver essa realidade na própria vida dele, né, no próprio modo de ser dele, Romanos 7, 18 a 20. Alguém quiser ler, temos um microfone aqui, hoje não temos ninguém para levar o microfone, então eu vou lendo aqui, não tem problema.
Então, estamos lá. Romanos 7, 18 a 20. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Obrigado, Carlos. Então, nós vemos que Paulo via no próprio ser dele, essa dificuldade dele conseguir, às vezes, agir como ele gostaria. Por quê? Porque antes de ele agir como gostaria, ele já agiu de outra maneira, movido por esse temperamento que estava dentro dele. Ele distingue dentro de si uma força difícil de controlar, né? No versículo 20, ele diz assim: mas se eu faço o que não quero, para fazer o que não quero é porque eu estou vivendo aqui um dilema, estou vivendo um conflito. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo vivia um conflito com a sua própria personalidade, como diz aqui, com o seu próprio, melhor dizendo, temperamento. Em geral, muitos desses impulsos individuais se manifestam em função de um temperamento herdado, nascido com ele. Mesmo na mais tenra idade, é possível perceber, às vezes, por gestos, por expressões, o temperamento até de uma criança. Tem criança que desde bebê, ela já é mais agressiva. Tem crianças que são mais calmas, mais tranquilas. Já expressa ali um temperamento, né? Essa natureza. A Bíblia denomina isso como a carne, como carne incorruptível. É aquilo que a gente é na essência, né? Ainda não trabalhado, ainda não transformado, ainda in natura, é aquilo que nós somos na essência. Então, a Bíblia chama isso da carne, esse temperamento, é o modo de ser. Contudo, é importante a gente fazer algumas distinções aqui entre temperamento, caráter e personalidade. 3 coisas diferentes, tá? Então, temperamento trata-se de algo congênito, nós nascemos com ele. São características coordenadas geneticamente com base em fatores do tipo, pode interferir, pode induzir a isso, nacionalidade, vamos explicar isso depois, raça, sexo, genética e até questões biológicas interferem ou trabalham nesse temperamento que nós vamos ter na essência. A formação das características do temperamento de uma pessoa são tão imprevisíveis como a cor do cabelo, a cor dos olhos. Ninguém consegue prever isso. Às vezes, pais que têm olhos azuis, veem uma criança com olhos castanhos. Ou então, às vezes, uma família que todos têm olhos castanhos, de repente, nasce uma criança com os olhos verdes, azuis. Mas é parecido lá com a avó, com a bisavó, com o bisavô. Mas são coisas que não tem como se prever. Então, o temperamento é algo que nascemos com ele. É aquilo que a gente, na essência, é. Caráter. O caráter de uma pessoa se refere ao seu eu verdadeiro. A Bíblia o trata como a essência secreta do coração. É o caráter que a pessoa tem. É o resultado, por vezes, de disciplina, de educação, das crenças, do comportamentos, princípios, das motivações. São coisas que geram o caráter, criam esse caráter. A Bíblia denomina como a alma do homem. A pessoa, às vezes, ela age de uma maneira errada, mas ela pode ter um bom caráter. Ela vai demonstrar bom caráter até quando ela age errado. A maneira como ela vai reagir à atitude errada que ela teve. Então, caráter é essa alma da pessoa. E tem a personalidade. Personalidade é o semblante externo de nós mesmos, o qual pode ser igual ou não ao nosso caráter. Tem pessoas que ela pode ser uma pessoa triste, tímida por dentro, mas ela manifesta alguma coisa diferente, ou como uma defesa, ou seja, é aquilo que ela expressa, é aquilo que ela manifesta. Tem pessoas que quando ela entra num ambiente que vai lidar com pessoas de um tipo X, ela age, ela se apresenta
de acordo com aquele ambiente. Isso é a personalidade. As pessoas se moldam, tá? Geralmente a nossa personalidade é uma fachada agradável, não autêntica, de quem nós de fato somos, né? Então, os moços, quando vão, começam a namorar uma moça, ele se mostra exuberante, feliz, bonzinho, sei lá o quê. Mas essa é uma personalidade que ele está demonstrando ali com um objetivo, ele não é aquilo. A personalidade, então, é trabalhada, é moldada. Em resumo, temperamento é uma combinação de características com as quais nós nascemos. Caráter é o nosso temperamento, mas trabalhado, civilizado. Caráter é o temperamento já trabalhado, civilizado, moldado ou transformado. Personalidade é o rosto que nós mostramos às pessoas. Não é aquilo, ou pode ser aquilo que nós realmente somos, ou não. Ou não. Pode ser o que nós somos, ou não, a personalidade. Muito bem. Fatores importantes que afetam os temperamentos. Basicamente, são apontados fatores como os que nós mencionamos já anteriormente, genéticos, raça, sexo, etc. Então, vamos lá. Sem dúvida alguma, a parte genética pode influenciar o temperamento de alguém. Parte genética. Muitos dos comportamentos de uma pessoa podem ser equiparados ao de um pai ou de uma mãe já falecidos antes da sua idade da razão. Então, é alguma coisa que foi herdada. Às vezes, aquela criança não conviveu com os pais, perdeu os pais, mas alguém que conheceu os pais consegue ver naquela criança atitudes, gestos, trejeitos que lembram os pais que ele não conheceu. Mas por quê? Porque é algo que é herdado, é genético. Então, as atitudes, o modo de pensar, o modo de ser, até gestos podem lembrar pessoas falecidas que ele nem sequer conheceu. Então, é o fator genético. A raça, por exemplo, pode interferir também, influenciar no temperamento. Por exemplo, os povos têm características. Né? Quando nós pensamos, por exemplo, a gente pensa lá, o povo oriental, os japoneses, geralmente são mais compenetrados, são mais, pelo menos é isso que passa, né? Mais calmos, aparentemente mais introvertidos, mais concentrados. E o brasileiro? O brasileiro é bagunça, e tal. Aí você pensa num povo europeu, nos países mais frios, é um pessoal mais introvertido, né? mais voltado para si mesmo, mais frio, até o próprio clima, né? Mais frio, né? Então, há povos que são mais alegres, né? Povos mais agressivos. A gente, quando pensa no povo oriente, aí mais no lado islâmico, a gente é um povo mais aguerrido, mais forte, mais batalhador. Então, os povos manifestam isso, né? Eu estava vendo um documentário esses dias e me chamou a atenção até por conta disso, né? Um documentário da Islândia, né? A Islândia é chamada Terra do Gelo e Terra do Fogo. Terra do Gelo porque lá é muito frio mesmo. E do fogo porque há muitas fontes termáticas ali de águas quentes também. É interessante isso. Vulcões também na Islândia, né? Mas lá tem a população lá é de 343 mil pessoas. E a estatística que se diz da Islândia, por esse país frio, gelado, é que de cada 10 islandeses, um já publicou um livro. Então, é uma terra de pessoas mais concentradas, que chega o inverno, o que vai fazer? Não tem rua, não tem sol, não tem ambiente, não tem brincadeira, não tem em casa. Ali, muitos dos escritores famosos vêm dessas regiões frias, onde a concentração de vida ali, a introversão, a introspecção é muito maior.
Vem para o Brasil, é um sol, você quer sair, você quer ir para a praia, você quer ver a vida. Lá não, passam-se meses enclausurados. Às vezes, a pessoa lê mais, escreve mais, outras atividades. Então, são coisas interessantes que afetam também no temperamento da pessoa. Muito bem. Do mesmo modo, o sexo também afeta, influencia o temperamento, né? A visão geral da mulher, que está mudando, até a mulher do nosso século quer mudar, mas a visão geral da mulher era aquele instinto materno. Mulher é mais emotiva, mulher é mais condescendente. Devia ser. Hoje a gente vê mais homens chorando do que... Mas vou pelo geral. Então, de um modo geral, o temperamento de uma mulher, de um modo geral, seria diferente do temperamento do homem. A mulher é mais expansiva, ela é mais emotiva. O homem é mais fechado. O homem tem um temperamento mais frio, né? As coisas mais duras se reserva para o homem. Família, relacionamento, se reserva para a mulher. Então, isso também afeta de um modo geral, lógico, não sem exceções, porque em tudo há exceção, né? Hoje em dia tem japonês que toca pandeiro, sei lá. Quando que eu ia imaginar, quando era criança, um japonês tocando pandeiro? Hoje em dia eles fazem, né? Então, mas são exceções, a maioria é concentrada, a maioria é diferente, tá? Então, o temperamento ele pode ser afetado pela genética, pela raça, pelo sexo. Temperamento, como lidar com ele? Outro ponto relevante em tudo isso, defendido por alguns estudiosos do assunto, é que, abre aspas, aos que conseguem desenvolver o caráter com êxito, se deixam trabalhar, são trabalhados, são moldados, né? O temperamento da pessoa é trabalhado, é ensinado, né? Se sujeita, né? Então, alguns conseguem desenvolver o caráter com êxito e melhorar a personalidade, mas poucos são capazes de mudar o temperamento. O temperamento é algo que ele pode ser trabalhado, mas a essência dele sempre vai estar ali, sempre vai estar presente. E aí tem uma observação, salvo aqueles que recebem a Cristo. Então, aqueles que recebem a Cristo, mesmo na visão desses estudiosos, eles têm uma chance diferente de trabalhar o temperamento. Então, onde está isso? Lá em Romanos 7, 24 a 25. Romanos 7, 24 a 25. Quando Paulo se depara com essa realidade que ele vê na vida dele, que o bem que não quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Ele se depara com essa essência, mas ao mesmo tempo, ele também reconhece que em Cristo isso pode ser mudado, né? Então ele vem discorrendo sobre essa realidade dele, que ele vê nos membros dele essa inclinação para o mal, para reagir guiado pelo mal, mas ele também entende, ele vê a graça de Deus como a solução. Então ele diz aqui no versículo 24, capítulo 7, 24 e 25, alguém quer ler para nós? Dá o microfone lá, vai lá para a dona Tabel, então. Já está com você aí, você vai ler? Então lê. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Ok. Então vejam aí que Paulo reconhece que, embora ele esteja ainda preso a essa essência que ele é, a esse temperamento que ele tem, mas ele reconhece que em Deus, em Cristo, ele é liberto disso, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, o temperamento, por mais difícil que seja, isso é importante às vezes para nós pais. Quem já tem os filhos já adultos, como diz o pessoal, perdeu. Mas quem tem os filhos pequenos, bebês, crianças, você tem oportunidade de moldar o temperamento do seu filho. Não vem com essa história, é assim mesmo, não vem com essa história, não. Isso não é verdade. Você tem o poder nas suas mãos, você com inteligência, com sabedoria, com prudência, moldar o temperamento. Mas ele é nervoso mesmo, é nervoso? Tá bom. Cuida dele. Se você deixar ele crescer nervoso, amanhã ele vai bater em você. Não tem essa, não. Então, nós como pais temos essa capacidade em Cristo de poder trabalhar, moldar o temperamento dos nossos. Mas ele é um indivíduo, eu tenho que respeitar. Personalidade, você é pai, você é mãe. É você que diz, é assim e é assado. Enquanto ele é criança, está sendo trabalhado. Ele é herança do Senhor que Deus deu para você, cuidar dele para o Senhor, não é para você. Não é você fazer para ele o que você acha melhor, é você pensar o que Deus quer que eu faça com essa criança. E Deus quer ver essa criança trabalhada, moldada, para se tornar uma mulher, um homem abençoado, varão de Deus, que abençoa os relacionamentos, que abençoa a vida. Hoje, muitas vezes nós somos hoje, porque lá atrás ninguém nos moldou. Muitos erros que nós cometemos hoje é porque alguém lá atrás não chegou e falou, não, você não vai fazer isso. Então, nós temos a chance de moldar o temperamento. Então, a Bíblia nos ajuda nisso, né? Aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um verso que muitos têm aí de memória, né? 2 aos Coríntios 5, 17, Paulo escreve assim, né? Pode ler alguém aí para nós, vamos lá. Está lá. 2 aos Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isto, né? Ou seja, se estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Algumas versões trazem aí embaixo, aí escrito assim, criação. Você foi criado novamente. Você não é mais aquilo que você era. Você tem a chance de trabalhar nesse lado difícil. Pelo menos nas coisas difíceis, porque um temperamento, ele não é só ruim. Temperamento, ele tem o lado bom e tem o lado difícil. Vamos estudar isso com o passar dos dias. Mas você, transformado por Cristo, você vai reconhecer aquilo que é mal no seu temperamento. E você vai dizer, isso aqui não pode. Eu não posso me conduzir assim. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso sustentar esse meu modo de ser. Nova criatura, que agora é dominado por Cristo, pelo Espírito Santo, e não pela carne. Então, em Cristo, o nosso temperamento, aí seja um temperamento de adulto aí, ou de criança, nós temos que moldar. A criança, é os pais que vão moldar, porque a criança não tem discernimento ainda para entender, de fato, o que ela está exagerando ou não. Os pais vão mudar. Agora, e o adulto? O adulto, à medida que ele conhece a Cristo, e quanto mais ele conhece a Cristo, mais ele vai ter consciência de que ele precisa mudar. Quanto maior submissão a Cristo, maior mudança ele vai experimentar. A palavra de Deus esclarece isto ao declarar que os que recebem a Cristo passam a ser habitados pelo Espírito Santo e, movidos por Ele, reagirão contra seu temperamento naquilo que entristece a Deus. Não precisa ninguém dizer para você que você está errado. Não, isso devia ser alguma coisa desnecessária. Não precisa você ser exortado.
Não precisaria ninguém te advertir, ninguém lembrar para você, olha, a palavra de Deus diz assim. Por quê? Porque você, se você se deixa dominar pelo Espírito Santo, se Ele que cuida da sua vida, você mesmo vai chegar à conclusão, eu preciso mudar. Eu não posso continuar agindo assim. Eu não posso defender esse meu modo de ser. Eu não posso defender esta minha atitude. Isso é cristão. É alguém que luta contra si próprio porque vê que ele próprio está errado. Ele próprio não está caminhando, andando de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa reagir ao seu temperamento. Defende-se ainda, e deve ser uma verdade, que o temperamento é a parte da natureza humana em que Satanás mais trabalha. Por quê? Porque o seu temperamento, naquilo que é ruim, naquilo que é mal, vai servir vai atender muito melhor às tentações, às pressões que o diabo faz. Se você tem um temperamento agressivo, ele vai trabalhar nisso. Se você tem um temperamento de dureza de coração, ele vai trabalhar nisso. Não tem jeito. Se nós somos omissos, ele vai trabalhar nisso também. Temperamento. Então, essa é uma área que Satanás trabalha. Né? Os psicólogos vão estudam há alguns anos, né? Para tentar trabalhar com o ser do homem. E muitos se tornam bons psicólogos, trabalham bem, etc. Conhecem bem, conseguem discernir bem a personalidade humana. Agora imagina Satanás, que ele convive com o homem desde a criação, o quanto ele já não sabe sobre o ser humano. O quanto ele não percebe as nossas fraquezas. O quanto ele não sabe que se ele me apontar por aqui, ele sabe que eu vou entrar por esse caminho. Ou que há grande chance de eu entrar por esse caminho. Porque ele conhece, porque ele trabalha, ele atua. Então o temperamento é alguma coisa que pode ser muito bem usado por ele para os seus propósitos. E os seus propósitos é sempre para o mal. Para o indivíduo, para a família, para a igreja, para a vida profissional, onde você quiser colocar. Tem um renomado psicólogo, se você entrar no Google, você encontra ele lá, é Henry, né, H-E-N-R-Y, Henry Brandt, B-R-A-N-D-T, Brandt. E ele é um homem renomado, já falecido, escreveu muito, estudou muito, era um conferencista, educador, escritor de livros, conselheiro bíblico. Então, no Google você pode encontrar muita informação sobre ele. E ele, dentro desse trabalho da psicologia que ele fez, ele declarou certa vez que se seus pacientes, olha só a declaração que esse psicólogo fez, se os seus pacientes não aceitassem a Cristo, ele não poderia ajudá-los. Tem que ser corajoso. Porque o homem, ele quer ser trabalhado na vida dele, ele quer ser trabalhado nos seus traumas, mas sem Deus. Esquece Deus. Eu quero ser feliz. Eu sou assim, quero ser feliz. O psicólogo, segundo a grande parte da questão, ajudam essa pessoa a ser feliz com ela mesma, como ela está. Agora, esse psicólogo não dizia assim, olha, você quer ficar bem, você quer ser feliz, você quer ser tratado desses traumas, desses sentimentos que você tem, se você não aceitar a Cristo,
dificilmente eu vou poder te auxiliar. Nessa mesma confiança, ele declarou certa vez uma coisa. Ele declarou o seguinte, abre aspas, podemos usar a nossa formação como desculpa para o nosso comportamento atual. Então, muitos usam a sua formação como desculpa para o modo como age. Ele age assim, mas é porque ele foi criado numa família assim, o bairro que ele morava era assim, olha, os pais agiam assim. Isso é um argumento para muitos, a formação. Ele estudou numa escola muito pobre, ele não teve chance, não sei para quê. Bom, podemos usar a nossa formação como desculpa para o nosso comportamento atual, mas somente até que aceitemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois disso, possuímos um novo poder dentro de nós, o qual é capaz de modificar a nossa conduta. O cristão, não tem desculpa para ele agir errado se ele age. O incrédulo até pode dizer, olha, mas eu fui assim, meus pais, eu bato porque me bateram, eu faço porque me fizeram. Como cristão você não tem mais esse argumento. Por mais que tenha sofrido, por mais que coisas tenham acontecido, você como cristão não tem desculpa para usar essa formação para o mal que você faz hoje. Porque você é nova criatura. Porque agora você é habitado pelo Espírito Santo. Porque agora há um poder dentro de você que você precisa fazer uso para mudar a si mesmo. Então, nós vemos em tudo isso essa introdução aqui para falar acerca dos temperamentos. Muito bem, vamos lá. Vamos para o segundo capítulo da história. Pode falar, dona Araci. Aqui, o microfone aqui para a dona Araci. Pode falar, dona Araci. Sim, o crente não tem desculpa para isso, mas, portanto, o crente ainda corre o risco de cair como qualquer ser humano pecador que é. Reconhecendo, ele precisa reconhecer a sua queda, como o apóstolo João diz, onde caiu, voltar ao arrependimento e voltar a Deus e confessar os seus pecados. Não pode ficar naquela mesmice. Precisa buscar força. E essa força só vem de Deus. Sim. O que a dona Araci está destacando é que quando a gente fala que o crente, né, ele agora é uma nova criatura, ele é diferente, ele tem um poder para agir contra ele próprio. Isso não significa que ele vai vencer todas as vezes. Não significa que ele agora eu sou um cristão, então não vou mais errar, não vou mais falhar, não vou mais tomar atitude, não vou ter mais sentimentos de ódio, disso ou daquilo. Não. O cristão, ele está sujeito a toda sorte de queda, toda sorte de erros. Não existe erros que o cristão possa dizer, um cristão não erra nisso, não. O único erro que um cristão, que não vai acontecer, porque aí ele não seria cristão, se ele negasse o poder do Espírito Santo, como Jesus disse. Mas nós estamos sujeitos a todos os erros. Só que o ser nova criatura vai movê-lo ao arrependimento, à tristeza por aquilo que ele fez ou que ele está fazendo, vai levar ao inconformismo dele ser assim, né? Isso vai incomodá-lo, isso vai trazer para ele um desconforto, ele vai perceber que ele precisa mudar. Então, o cristão, ele tem armas, ele tem o poder para reagir contra o próprio temperamento. As pessoas não lutam contra o temperamento. Alguns até se vangloriam, eu sou assim mesmo. Como se fala, olha, que legal que eu sou, hein? Eu sou assim mesmo, comigo é assim.
Então, as pessoas se vangloriam de temperamento. Não, eu sou frio, eu sou duro, eu ajo assim mesmo, eu cobro, eu julgo, eu critico. Não. Como cristão, você tem que se avaliar. Você tem que avaliar se isso, tudo que você está fazendo é algo que é movido pelo Espírito Santo ou movido pela carne. O diabo se transforma em anjo de luz. Ah, mas é porque eu estou fazendo é bom? Bom, peraí, mas quem que é isso? É a Bíblia que diz? Porque o diabo se transforma em anjo de luz também. Ele também te ensina coisas, te induz a coisas que parecem justas, parecem corretas para você. Como que eu vou entender? Na luz da Bíblia. Eu preciso me pegar a Bíblia. O que a Bíblia me fala sobre isso? Então, nós temos todas as armas para resistir à ação do maligno, para trabalhar nós mesmos no nosso temperamento. Né? E é isso que a Bíblia fala. Né? Paulo diz lá na carta aos Coríntios, lá, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você não quer ser julgado? Você não quer que alguém fale alguma coisa para você? Então haja de acordo que alguém não tenha nada que falar para você. Julgue a sua vida. Não espera o outro julgar. Não espera alguém falar. Corrija-se. Nós temos condição para isso. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 2, ele diz, transformai-vos. Olha, não é ser, ele diz transformai-vos, ou seja, você gere transformação na sua vida. Não precisa vir o pastor, o presbítero, o irmão, a irmã. Você não gosta disso? Ninguém gosta de ser advertido? Então você olhe para a sua vida e fala, eu vou me mudar, eu não vou me expor aqui para alguém, outro de fora vir falar, não precisa, eu estou vendo. Muda, transformai-vos, gere mudanças. Seu temperamento tem coisas que não ajustam com a palavra de Deus, muda isso. Você tem poder para mudar. Então, nós temos que reagir a todas essas situações. Muito bem, temos 10 minutos aí. Conceito dos temperamentos. Introdução aqui diz o seguinte: as diferenças interpessoais quanto ao modo de ser sempre despertou curiosidade dos pensadores. Desde sempre, né, quando nós lemos lá os filósofos, né, a gente lê lá sobre Sócrates, nós nem imaginamos a vida desses homens. A vida desses homens era analisar a história, analisar o ser humano, levantar questões, por que isso? Quando você pega um livro de Sócrates, se você nunca leu, às vezes vale a pena, né? Você ler. Então você vê que eles eram pessoas que analisavam com profundidade as coisas. Nós passamos hoje pela vida sem analisar, nós vamos, porque não temos tempo, tem muita coisa para cuidar, tem o Zap para olhar, tem redes sociais para não sei o quê, eu não tenho tempo para pensar, eu não penso. E quando eu podia pensar, eu fico vendo alguma coisa e não penso também em nada. Então, não há reflexão na vida da gente. Esses homens, eles viviam tempos que não tinha televisão, não tinha nada para distrair, ou trabalhava, e esses homens pensavam, os pensadores, filósofos, os estudiosos daquela época. Então, eles perceberam as diferenças entre as pessoas, né? Diferenças, por vezes, inexplicáveis. A gente percebe, mas a gente não se aprofunda, pois, a despeito da criação, as pessoas são diferentes em atitudes e reações. Às vezes a gente fala alguma coisa, só que a gente só chega no título. Poxa, como é que pode? Criei 3, 4 filhos, sei lá, e cada do mesmo jeito, com a mesma coisa, a mesma ideia, e cada um é diferente do outro. Por quê? Deixa eu cuidar da roupa, deixa eu cuidar da louça. Os pensadores paravam para pensar, não, peraí, por que isso aí acontece? Eles analisavam, eles iam mais fundo, eles pesquisavam sobre isso, sobre o porquê dessas diferenças, né? Haviam questões. E aí nós vamos aqui, então, à origem dos temperamentos. Como que se chegou a essa conclusão de temperamentos?
O conceito da existência de temperamentos surgiu 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, na Bíblia, você situa lá o profeta Malaquias, o último profeta, 400 anos antes de Cristo. Nesse período em que a Grécia já era famosa pelos seus filósofos, pela sua sabedoria, pelos seus conceitos de vida, então, naquela época, eles já haviam um conceito da existência dos temperamentos. Segundo estudiosos do assunto, a sua origem está ligada a Hipócrates. Hipócrates viveu 460 anos, de 460 a 357 a.C. Então, ele viveu nesse período, 4 séculos antes de Cristo. Nesse meio tempo, foi quando viveu Hipócrates. Tá? Para quem conhece um pouquinho da história, Hipócrates é chamado o pai da medicina. Quando os formandos lá de medicina se formam, com certeza eles lembram de Hipócrates, até do símbolo lá da serpente, lá, etc. Então, Hipócrates, ele, segundo o chamado pai da medicina, ele foi um médico e filósofo grego, né? E por 2 razões ele tem a ver com esse estudo sobre temperamentos. Primeiro, porque geralmente atribui-se a ele a origem do aspecto psiquiátrico da medicina. Ele começou a trabalhar na medicina do lado psiquiátrico, o que afeta as pessoas, o humor das pessoas. Ele começou a trabalhar e fazer pesquisas nessa área já naqueles dias. Vejam só, gente, parece que todo mundo andou de carroça até o século passado. Eles já pensavam, já estudavam sobre isso. Segundo, ele foi o primeiro, até onde se sabe, que reconheceu as diferenças de temperamento e apresentou uma teoria sobre isto. Ele apresentou uma teoria acerca dos temperamentos, 400 anos antes de Cristo. Nos seus dias, atribuía-se as diferenças de temperamento à intervenção dos deuses. Ele vivia na Grécia. Na Grécia, tinha mais deuses do que homens. Tem um dos filósofos que, certa vez, ele estava andando pelas ruas de Atenas durante o dia, com uma lamparina acesa. Alguém for pesquisar, vai ver quem é, eu não estou me lembrando agora quem é. E aí alguém perguntou para ele, o que você está fazendo em Atenas, com uma lamparina aí acesa aí, durante o dia? Ele falou, eu estou procurando um homem. Só tinha deuses, ídolos. Ou seja, é para mostrar quantos ídolos tinha espalhados pelas praças, pelas ruas de Atenas. E então tinha mais ídolos do que homens. Então o que ele quis falar com isso? Uma crítica. Eu estou procurando um homem, porque o que não falta é ídolos nessa cidade. Paulo se impressionou com isso já 400 anos depois desses filósofos. Paulo se impressionou com Atenas, com a idolatria que havia naquela cidade. Então, eles atribuíam aos deuses. Então, parece até que os signos aí que o pessoal cria aí no horóscopo aí, parece que ele é assim porque ele é de Áries. Áries é o planeta Mercúrio. Segundo Mercúrio, ele é mais agressivo. Então, a ideia não é nova, nada de novo, né? E lá nesse período, eles atribuíam assim as personalidades aos deuses. Era o que eles julgavam dessa forma. Mas ele defendeu a ideia de uma orientação biológica acerca dos temperamentos. Ele ia contra essa ideia dos deuses. Não é isso não. Não é por causa dos deuses que ele age assim, ou que ela age desse jeito. Então, ele veio com uma nova proposta, uma nova teoria. Como resultado das suas pesquisas, ele distinguiu basicamente 4 temperamentos, segundo as suas pesquisas. Aí vem os que nós conhecemos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Ele concluiu já, nos seus dias,
ele viu essa distinção, mas não é uma coisa, por que colérico? Por que, bom, colérico a gente sabe, por que sanguíneo? Fleumático, o que é isso? Né? Melancolia, melancólico e colérico a gente ainda associa com alguma coisa, mas sanguíneo, fleumático, a gente vai chegar lá. Então ele concluiu que haviam 4 temperamentos. E a gente vai parar aqui. A semana que vem a gente conclui de onde que ele tirou essa ideia dos 4 temperamentos. É isso, gente. Por enquanto, semana que vem nós continuamos, se Deus quiser.